Boa noite, meu nome é Rayane e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre ética genética. Bom, falando um pouco sobre princípios bioéticos em clonagem de animais e plantas, vou começar com uma introduçãozinha explicando o que é isso. A clonagem de animais e plantas é uma técnica que tem avançado significativamente nas últimas décadas, despertando grande interesse na ciência, na agricultura e também na medicina. Porém, no entanto, esses avanços tecnológicos também trazem consigo importantes questionamentos éticos. No campo da bioética, analisa também implicações morais nas práticas científicas sobre os seres vivos, e é essencial para orientar e aplicar responsavelmente essas técnicas. Ao se tratar de clonagem, é necessário considerar também princípios fundamentais, como o respeito à vida, o bem-estar dos seres vivos, a justiça e a responsabilidade ambiental. Levando um pouco sobre esse contexto, é importante refletir também sobre limites e as consequências das clonagens, equilibrando benefícios científicos e valores éticos para a sociedade. Bom, falando sobre a clonagem de animais, né? Como é feita e o que é. A clonagem de animais é feita principalmente por uma técnica chamada transferência nuclear de células somáticas. E como é feita isso em animais, né? A clonagem em animais geralmente é feita por meio de transferência nuclear de células somáticas, com as siglas SCNT. Esse processo envolve algumas etapas, como a coleta da célula somática do animal que será clonado, como uma célula comum do corpo ou da pele, é retirada do núcleo de um ovário de uma fêmea da mesma espécie. Retira-se, o DNA original do óvulo. Depois, é feita a inserção do núcleo da célula somática no óvulo, que teve o núcleo removido. Assim, o óvulo pode conter o DNA do animal a ser clonado. Depois é feita a estimulação, do óvulo com impulsos elétricos ou até mesmo químicos, para que ele comece a se dividir e se formar um embrião. Em sequência, é feita a implantação do embrião em uma fêmea, que irá gerar, esse clone. E o clone, normalmente, ele nasce geneticamente idêntico ao animal que foi retirado da célula somática. Por ter sido retirado e feita essa implementação toda, ele vem geneticamente idêntico ao animal que foi clonado, Quer saber como funciona a produção de clones? Então vamos lá. Primeiro, o que é clonagem? É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um indivíduo. Os clones podem ocorrer de forma natural, através de gêmeos idênticos, que são originários de uma divisão embrionária na fase bem inicial da gestação. Os estudos mais relevantes sobre clonagem artificial iniciaram em 1900 e um pouquinho, utilizando principalmente anfíbios e répteis. A partir da década de 90, várias outras espécies foram clonadas, incluindo camundongos, porcos, ruminantes, cavalos, cachorros, gatos e por aí vai. Quem não se lembra do caso do primeiro mamífero clonado, a famosa ovelha Dolly? Esta ovelha foi clonada em 1996 pela técnica de transferência nuclear. Para esta técnica, precisaremos de um ócito maturado, ou seja, que estaria apto a ser fecundado, e uma célula somática do indivíduo a ser clonado. As etapas da transferência nuclear incluem coleta de ócitos, normalmente obtidos de ovários após o abate, maturação dos ócitos receptores, remoção da cromatina do ócito maturado, remoção do núcleo da célula somática do indivíduo a ser clonado,
fusão do núcleo da célula somática com o ócito por eletrochoque, cultivo do embrião e, finalmente, transferência do embrião para uma receptora que irá gestar e parir o clone. No caso da Dolly, foram realizadas 276 tentativas até obter um êxito. Esta ovelha nasceu em 1996 e morreu em 2003, sendo eutanasiada devido a alterações pulmonares e artrite associada à senilidade. Além da transferência nuclear, temos uma outra técnica de clonagem, que é a bipartição embrionária. Basicamente, o embrião na fase de mórula será seccionado e a partir daí teremos 2 embriões idênticos. A clonagem tem sido utilizada para a preservação de espécies em vias de extinção, criação de animais transgênicos, multiplicação de animais com elevado valor zootécnico, além de geração de células ou tecidos para fins terapêuticos. E qual é a diferença da clonagem reprodutiva e terapêutica? A reprodutiva nós já vimos, que foi a realizada na ovelha Dolly. Já na terapêutica, as células-tronco jamais serão introduzidas no útero de uma receptora. Neste caso, o núcleo da célula doadora também será introduzido no ócito de uma receptora. No entanto, após algumas divisões, as células-tronco são direcionadas no laboratório para fabricar tecidos idênticos aos do doador. E qual seria a aplicação disso? Estes tecidos nunca seriam rejeitados pelo doador, pois afinal são do próprio doador e poderiam ser utilizados no caso de transplantes, como, por exemplo, para substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. Algumas aplicações da clonagem são, sim, extremamente polêmicas, como o uso em humanos e em animais de estimação, como uma possível forma de trazer os entes queridos de volta. Algumas das muitas limitações são elevado custo, baixa eficiência, principalmente devido à elevada taxa de mortalidade, tanto embrionária como fetal, maior susceptibilidade a alterações, curto período de vida dos clones e o que resume tudo e mais um pouco, o desconhecimento sobre o futuro destes clones. Boa noite, eu sou a Mayara e eu vou falar sobre os tipos de clonagem em animais. As duas principais são a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A primeira reprodução assexuada realizada artificialmente foi em uma ovelha em 1996. A reprodução assexuada é quando não ocorre a variabilidade genética, ou seja, é um clone, um indivíduo duplicado exatamente igual com os mesmos materiais genéticos. Isso já ocorria naturalmente em alguns animais, como o caso das planárias, corais, esponjas, abelhas. Já nos mamíferos, isso não acontece naturalmente. Portanto, com a descoberta da clonagem, que é realizada artificialmente em laboratórios de biotecnologia, progrediu muito para o avanço da ciência. E o experimento que deu origem à ovelha Dolly foi um longo processo. E antes de chegar ao resultado esperado, teve cerca de 277 embriões descartados. Essa clonagem ela é chamada de reprodutiva, onde eles retiraram um núcleo de um óvulo de uma ovelha. O núcleo é uma célula reprodutiva. E esse gameta, ele é haploide e possui a quantidade de DNA reduzida pela metade. Com esse óvulo foi acrescentado o núcleo da ovelha que eles queriam que fosse clonado.
E esse núcleo, no caso, teria que ser de uma célula somática, que no caso uma célula somática são todas as células do corpo, com exceção dos gametas. Essas células, elas são diploides e por isso elas possuem a quantidade completa de DNA do indivíduo. A célula somática que foi retirada da ovelha foi das glândulas mamárias. Então, a ovelha Dolly, ela foi originada de uma célula das glândulas mamárias. Posteriormente, esse zigoto foi implantado dentro de um útero de uma ovelha de barriga de aluguel. E assim nasceu a ovelhinha Dolly, uma ovelha que nasceu com o mesmo material genético da outra ovelha e por isso ela já nasceu com seu DNA envelhecido. Significa que os telômeros, que são as pontinhas do cromossomo, como uma ponta de cadarço, já estavam desgastadas. O telômero, ele possui sequências de DNA repetidos, o que evita que na hora da divisão celular, o material genético importante acaba se perdendo e gere células defeituosas. Com isso, em vez de acabar perdendo os genes importantes, o telômero que é perdido. E com isso, aos pouquinhos, ele vai se desgastando. A ovelha Dolly, ela já nasceu envelhecida e por isso ela viveu por 7 anos, metade da estimativa de vida para uma ovelha, e acaba morrendo por envelhecimento precoce. Esse experimento abriu portas para que fosse realizado em outros animais, com exceção do ser humano, que por questões morais é proibido. Em 2003, foi realizado em cavalos de corrida para preservar suas linhas genéticas valiosas. Em 2005, em cachorros, em 2018, em macacos. E além disso, também abriu caminhos para a clonagem terapêutica, onde o processo é o mesmo, entretanto não é implantado em um útero. Então, não se tem a formação de um novo indivíduo. O óvulo, ao ser transformado em zigoto, ele é estimulado a realizar as divisões celulares até a fase de blastocisto, que é cerca de 5 a 6 dias do embrião. Ao chegar nessa fase, é retirado as células-tronco embrionárias desse embrião, que são as células que possuem a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo. E essas células-tronco embrionárias, elas são utilizadas em tratamento de várias doenças, pois elas têm potencial de recompor os tecidos danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças como câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer e doenças degenerativas, cardíacas. Entretanto, com isso, acaba gerando algumas questões morais, como, por exemplo, se é aceitável criar e destruir embriões humanos com o objetivo de obter essas células-tronco para tratar as doenças. Portanto, a clonagem é uma técnica científica fascinante que desperta curiosidade e debate em todo o mundo. Algumas curiosidades é que a clonagem ela tem sido estudada como uma ferramenta para também salvar espécies ameaçadas ou extintas. E ela também contribuiu para o avanço da medicina regenerativa, já que as células-tronco elas podem gerar tecidos ou órgãos compatíveis com o paciente. E isso evita rejeições e elimina a necessidade de doadores. Futuramente, ainda possibilita que ocorra a clonagem de órgãos, onde seria possível clonar órgãos humanos para que
fosse realizado transplantes. E isso eliminaria as filas de espera e os riscos de rejeição. Outra curiosidade é que, mesmo eles sendo clones, as suas personalidades se diferem. E eles podem ter comportamentos, aparências e doenças diferentes por causa do ambiente e do útero onde eles se desenvolveram. E como foi dito antes, já foi realizado clonagem em cachorros e também em gatos. E atualmente já está sendo oferecido clonagem para os pets, onde as celebridades elas realizam e pagam mais de $50 mil para ter o seu animal falecido de volta. No entanto, é essencial que o uso da clonagem seja guiada por princípios éticos, científicos e legais, garantindo que os avanços obtidos respeitem a vida, a biodiversidade e os valores humanos. Assim, a clonagem científica continua sendo um campo de grande valor desde que aplicada com responsabilidade e consciência. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Vitória e eu vou falar um pouco agora sobre os impactos nos sistemas na clonagem de planta. Bom, a clonagem é visto como um processo de produção de cópias de um outro indivíduo. Esse processo pode ser realizado de uma forma mais natural ou uma forma mais artificial, digamos assim. Na clonagem, as plantas, embora ofereçam uma vantagem para a agricultura e conservações de espécies, também pode causar um grande impacto no ecossistema. Entretanto, a clonagem vegetal pode, assim, reduzir a sua diversidade de uma população ao produzir clones idênticos, tornando assim, podemos dizer, de uma forma mais vulnerável e podendo ter pragas, as mudanças climáticas também, entretanto. Além disso, a introdução de plantas clonadas em ambientes naturais podem perturbar assim a dinâmica do ecossistema e competir com espécies nativas. Esse impacto no sistema pode causar uma perturbação no equilíbrio ecológico, que podem competir com espécies nativas por recursos naturais, como luz, nutrientes, água, e entre outros. E alterar a estrutura dinâmica do ecossistema, assim ter riscos da espécie invasora de uma clonagem poder vir de uma praga, causando assim danos no ecossistema e na sua agricultura. A disseminação de doenças como a produção de larvas em grande escala, pois a planta clonada são geneticamente mais suscetíveis a patogênicos específicos. E esse impacto pode causar evolução, pode afetar também o processo evolutivo da planta e assim eliminando a capacidade de adaptação na evolução de uma população em ambiente de mudança, entretanto. Agora eu vou falar um pouco sobre as contramedidas e considerações. Pesquisando, assim, de fato, é uma curiosidade, não está no slide, mas a pesquisa é um fato muito importante para o investimento de desenvolvimento de uma identificada as melhores práticas para avaliar no ecossistema e adotar uma prática de gestão mais sustentável, monitorar assim o ambiente, causando menos impacto e tendo sempre ética e responsabilidade. Agora falando um pouco sobre as patentes e propriedades intelectuais, temos primeiro a lei de 9.456 de 1977, conhecida também como a Lei da Cultividade. Ela protege normas de variabilidades de vegetais obtidas através da melhoramento genético, impedindo assim a produção comercial sem autorização. A clonagem, ela envolve a criação de plantas idênticas a partir de uma planta mãe, podem ser protegidas sobre
essa lei desde que a variabilidade resulta seja nova, distinta, uniforme e estável. Além disso, o processo de manipulação e materiais genéticos utilizados na clonagem podem ser patenteados desde que apresente características que não são encontradas naturalmente. Agora, as patentes é um processo e materiais genéticos que são utilizados na clonagem. Como essa técnica de cultivo in vitro ou a manipulação de DNA podem ser objetos de patente desde que atendam, assim, de certa forma, os requisitos de novidade, atividade e incentiva, assim, a aplicação nas indústrias. Agora falamos sobre o UPOV, que é a União Internacional para a Proteção de Novas Variabilidades de Plantas. Ela estabelece uma norma internacionais para a proteção de novas variabilidades vegetais, incluindo as obtidas por clonagem, entretanto. A adesão do Brasil e a conversão da UPOV reforça a proteção internacional das propriedades intelectuais de uma planta. Agora vou falar um pouco sobre os desenvolvimentos de outros métodos alternativos. Bom, a clonagem da planta por métodos alternativos é um campo muito interessante. Além da clonagem tradicional por escatas ou culturas de tecidos, há uma outra abordagem emergente. Por exemplo, podemos citar a micropropagação, utilizada em tecidos vegetais e em condições controladas para gerar clones em grandes escalas. Também pode ter uma clonagem por culturas de células, onde as células individuais podem ser introduzidas de certa forma e desenvolver uma nova planta. Bom, e quem desenvolver uma nova planta ou outra técnica promissora é a clonagem de embriogênios somáticas, que envolve o desenvolvimento de embriões a partir assim de uma célula somática. Esse método oferece umas vantagens como a produção acelerada de plantas geneticamente idênticas e a preservação de características desejáveis. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguma curiosidade aqui que não está no slide, mas é uma curiosidade que eu achei legal, que é a reserva de recursos energéticos. É crucial, pois garante a variabilidade genética e a manutenção de características desejadas pela célula-mãe na vegetação. É utilizada partes da planta para criar novas plantas idênticas, preserva características da produção de uma certa qualidade, e os bancos de germanoplasma, eu acho que é isso mesmo, germoplasma, são instituições que armazenam e conservam recursos energéticos, assim garantindo a disponibilidade de material genético para clonagem e outros propósitos. A conservação de in situ ocorre em ambientes mais naturais das espécies, enquanto a conservação de ex situ ocorre em bancos de germanoplasmas em jardins clonais. E assim, de certa forma, a clonagem ela oferece uma vantagem como a produção de mudas de homogêneas e a preservação de características da produção de qualidade. Portanto, a clonagem pode ser utilizada em diversas áreas. Assim, a mais famosa delas, que acho que quase todo mundo conhece, é a agricultura, a produção de plantas ornamentais e a preservação de espécies raras, assim preservando o ecossistema. Agora nós vamos refletir sobre a ciência, meio ambiente e a responsabilidade social na clonagem de plantas. Você sabia que essa tecnologia, que pode parecer futurista, já está transformando o jeito como cuidamos da natureza e apoiamos comunidades? É um exemplo vivo de como a biotecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para preservar o planeta e garantir qualidade de vida. A clonagem de plantas
permite uma planta com todas as suas características genéticas, o que significa que é possível obter mudas idênticas e de alta qualidade. Isso tem um impacto enorme na preservação da biodiversidade, especialmente em regiões onde a vegetação nativa está ameaçada. Pense, por exemplo, na Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em espécies do mundo, mas também um dos mais devastados pelo desmatamento. Com a clonagem, espécies nativas e importantes, como o ipê e o jequitibá rosa, que normalmente levariam até 10 anos para florescer e produzir sementes, podem ter seu ciclo acelerado. Essas plantas conseguem gerar sementes em apenas um ano, quando clonadas, o que abre possibilidades incríveis para reflorestamento e restauração de áreas degradadas. Esses projetos não só recuperam a cobertura vegetal, mas ajudam a recompor todo um ecossistema, trazendo de volta animais, insetos e micro-organismos que dependem dessas plantas para sobreviver. Com isso, a clonagem vegetal ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, porque florestas saudáveis são essenciais para absorver carbono da atmosfera e regular o clima. Mas os benefícios não param por aí. A clonagem de plantas também tem um impacto direto na vida das pessoas. Ela está ligada à responsabilidade social, contribuindo para a geração de emprego, renda e segurança alimentar em diversas regiões. Um exemplo marcante foi a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem causou uma devastação ambiental enorme, com lama tóxica destruindo a vegetação e afetando comunidades inteiras. Para ajudar na recuperação rápida e eficaz da área, cientistas da Universidade Federal de Viçosa utilizaram a clonagem de plantas para restabelecer a flora nativa. Essa iniciativa mostra que a ciência pode ser uma aliada poderosa na reparação ecológica e na produção do bem-estar das populações afetadas. Outro caso inspirador acontece no Amapá, na região norte do Brasil, onde a clonagem vegetal está sendo usada para fortalecer a agricultura familiar, ao produzir mudas mais resistentes a pragas e a doenças. Pequenos agricultores conseguem aumentar sua produtividade e diminuir o uso de agrotóxicos, que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Isso contribui para uma agricultura mais sustentável e para a melhoria de qualidade de vida das famílias no campo. Mas há um desafio importante: o acesso à biotecnologia ainda não é igual para todos. Enquanto grandes empresas do agronegócio têm recursos e tecnologia de ponta para aplicar a clonagem e outras inovações, muitos pequenos produtores rurais ainda enfrentam dificuldades para acessar essas ferramentas. Por isso, iniciativas públicas e de instituições de pesquisa, como a Embrapa, são tão fundamentais. A Embrapa mantém bancos genéticos com milhares de espécies e trabalha para democratizar o conhecimento, oferecendo capacitação e tecnologia acessível para produtores de diferentes regiões. Dessa forma, a ciência deixa de ser algo distante e passa a estar ao alcance da comunidade, promovendo um desenvolvimento rural mais justo e sustentável. Além disso, é importante lembrar que o direito a informações sobre o uso de biotecnologia está garantido por lei. Isso significa que os consumidores têm o direito de saber como os alimentos são produzidos, se utilizam técnicas como a clonagem e quais os impactos dessas práticas na saúde e no meio ambiente. Esse direito é essencial para que as pessoas possam fazer escolhas conscientes, apoiando sistemas produtivos que respeitem a vida e a natureza. A clonagem de plantas, portanto, vai muito além de uma simples técnica de reprodução vegetal. Ela apresenta uma oportunidade única para equilibrar produção agrícola e conservação ambiental, ao mesmo tempo em que promove justiça social e aproxima a ciência das pessoas. Para que esses benefícios realmente se concretizem, é fundamental que as políticas públicas e instituições de pesquisa, comunidades locais e a sociedade civil atuem de forma integrada. É preciso investir em educação, pesquisa e inovação, garantir o acesso igualitário às tecnologias e incentivar práticas sustentáveis. Só assim podemos garantir que a biotecnologia continue sendo uma ferramenta a serviço da vida, preservando a diversidade do nosso planeta, apoiando quem depende da Terra para viver e construindo um futuro mais sustentável e justo para todos. Para concluirmos esse trabalho, vamos recapitular alguns principais pontos que abordamos. Primeiramente, vimos que a clonagem de plantas é uma tecnologia consolidada e essencial para a agricultura moderna e a preservação ambiental, proporcionando maior produtividade, preservação genética e sustentabilidade.
Em seguida, discutimos os avanços e desafios da clonagem de animais, destacando suas aplicações promissoras na medicina e na conservação, mas também as complexas questões éticas e técnicas que acompanham essa prática. Ressaltamos a importância do desenvolvimento responsável dessa tecnologia, que deve ser guiado por regulamentações claras, diálogo aberto entre comunidades científicas, órgãos reguladores e a sociedade em geral. Por fim, reforçamos que a biotecnologia, quando aplicada com ética e responsabilidade, pode ser uma grande aliada na construção de um futuro mais sustentável, justo e equilibrado. Agradeço a atenção a todos. Muito obrigada!